Senhora presidente Ana Rita, eu gostaria de falar hoje sobre uma coisa que está indignando o país de forma repetida. Eu quero me referir aos erros sucessivos que são cometidos e que se repetem pelo fato de não haver punição sobre as causas que determinaram o cometimento do equívoco que prejudica milhares de estudantes pelo Brasil. Senador Paulo Paim, 1962 foi para mim um ano marcante. Para muitos, para o mundo inteiro, foi marcante porque naquele ano foi assassinado John Fitzgerald Kennedy. Mas para mim, pessoalmente, foi um ano de muito estresse porque foi o ano em que eu fiz o vestibular de engenharia. E todos sabem que o ano do vestibular é o ano em que o estudante coroa o esforço, no meu tempo, do curso primário, do curso ginasial, do curso científico. Hoje é primeiro e segundo grau, em busca de uma vaga na universidade. É tudo ou nada. É uma disputa renhida de competência, de talento e que gera estresse. O vestibular leva o estudante à faculdade, seja de direito, de medicina, de engenharia. Eu fiz engenharia. E dá a oportunidade a que o jovem se encaminhe na vida. Há uma coisa que ao longo do tempo foi aperfeiçoando o processo de vestibular. Eu me lembro que muitos amigos meus, ou muitos filhos de amigos meus, passaram a fazer vestibular. Por exemplo, se queriam fazer medicina em Natal, em Campina Grande, em João Pessoa, em Recife, em Fortaleza e às vezes até em Maceió ou em Salvador, para tentar passar numa daquelas faculdades e ingressar na faculdade de medicina. O Enem foi uma coisa bem pensada que, para democratizar oportunidades, se criou. Bem pensada. O que é o Enem? É uma espécie de vestibular, é um exame que teoricamente tem que ser bem feito e sigilosamente guardado, para num dia ser aplicado nas escolas de segundo grau do Brasil inteiro, para dar a oportunidade a que jovens espalhados por toda parte neste Brasil, pela pontuação obtida no concurso do Enem, no exame do Enem, possam ter a oportunidade de preencher uma vaga dentre as vagas oferecidas pela Faculdade de Direito de Campina Grande, pela Faculdade de Engenharia de Ribeirão Preto, pela Faculdade de Economia do Rio de Janeiro, que pode oferecer 50% de suas vagas, 20% de suas vagas, 10% de suas vagas, mas oferece vagas para aqueles que prestam concurso ou fazem exame do Enem de forma democrática e espacialmente distribuída no Brasil inteiro. É uma coisa bem feita, bem pensada. Ocorre, no entanto, que a par de ter o exame do Enem sido iniciado há mais ou menos 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, o cometimento de erros, senadora Ana Rita, que vem prejudicando muito a milhares de estudantes do Brasil, não tem merecido um posicionamento firme por parte do Ministério da Educação e Cultura, ou por parte do Ministério da Educação, com vistas à identificação das razões da culpa, a identificação dos culpados e a punição exemplar. Eu digo isso porque neste momento vive-se pela terceira vez uma rodada de discussões. A escola Cristos de Fortaleza, no Ceará, dentre algumas centenas ou milhares de escolas no Brasil de segundo grau, realizaram os exames do Enem.
com a inscrição dos seus estudantes, que fizeram o exame se habilitando a ocupar pelas vagas oferecidas pela faculdade A, B ou C, que oferecia 10, 20, 30, 40, 50% de suas vagas para os aprovados no Enem, os outros eram para aprovados em exame de vestibular, ou para cotas de outra natureza, ou para estudantes do programa PAS, para que esses estudantes pudessem se habilitar. O que aconteceu agora, dessa vez, na Escola Cristo de Fortaleza? Descobriu-se que 13 das questões haviam vazado, haviam sido antecipadas, e que na Escola Cristos o processo do exame do Enem estaria claramente viciado. O que o MEC fez? Ao invés de curar a febre, quebrou o termômetro. Ao invés de tomar uma medida dura, onde é que residiu o dolo? Quem foi o responsável? Quem é o responsável? É o INEP, que é o órgão do MEC que cuida do Enem. Quem é no INEP o responsável por isso, para que se aplique a punição exemplar, para que isso não se repita como ocorreu no ano passado e no ano atrasado? Porque não é a primeira vez que ocorrem vazamentos, fraudes, incompetências burocráticas. Todo ano é a mesma cantilena. Uma coisa importantíssima que é o exame do Enem, todo ano vício, todo ano polêmica. E o MEC, ao invés de ir direto ao ponto para identificar os culpados, para aplicar punição nos culpados, para que não se repita o erro, agora está brigando com a justiça. Porque o MEC, no primeiro momento, resolveu anular as 13 questões para a Escola Cristos. Quem é que assegura que coisa semelhante não aconteceu na escola A, B ou C ou D do Brasil inteiro? Quem é que assegura que esse vazamento não ocorreu em outras escolas do Brasil inteiro? E foi assim que a Justiça Federal, em assim pensando, decidiu, decisão judicial da Justiça Federal do Estado do Ceará, anular para o Brasil inteiro aquelas questões. E aí está feita a confusão. Com prejuízo para quem? Para os estudantes, que é que não pode levar a culpa, nem pode pagar a conta da incompetência do Ministério da Educação. São os estudantes que estão pagando a conta, que estão indignados por este Brasil afora, pelo fato de uma coisa bem imaginada, bem pensada, estar provocando uma enorme barafunda. Ao invés de curar a febre com o remédio certo, quebram o termômetro. O que o MEC deveria ter feito no caso do ano passado, no caso do ano atrasado e deste caso, era instalar o processo de investigação sobre o INEP ou quem quer que seja, para ver onde está a culpa, quem são os responsáveis, para que não se repita este vício que está se recuperando a cada ano, prejudicando a todos. Curar a febre com remédio, não quebrando o termômetro. Eu trago este fato por trazer a indignação que eu recolho em muitos jovens do Brasil inteiro, mas também do meu estado, que estão indignados com a repetição sistemática dessa questão dos erros e das fraudes do Enem. Ouço com muito prazer o aparato do senador Aloysio Nunes Ferreira. Meu caro amigo, senador José Agripino, o discurso de Vossa Excelência é absolutamente irrespondível. Eu apenas acrescentaria o nome e sobrenome desse Ministério da Educação. Chama-se Fernando Haddad, que é o candidato do presidente Lula e que será provavelmente o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo. Digo provavelmente porque a senadora Marta Suplicy, nesse momento, é vítima de uma operação de esquartejamento em praça pública. Então tem nome e sobrenome. Quem fez essas trabalhadas, o responsável por essas trabalhadas é o ministro da Educação. E o que é grave é que querem impingir o senhor Fernando Haddad, a população paulistana, como prefeito da cidade. Se não dá conta de organizar o Enem, durante de 4 a 5 anos seguidos, ele conseguiu desmoralizar o Enem. Como ele fará para imprimir, para gerir o sistema de transporte de São Paulo, a educação em São Paulo,
o problema do comércio clandestino, enfim, os problemas das grandes cidades que Vossa Excelência também conhece. Né? De que o único adendo que eu faria ao discurso oportuno, contundente, preciso que Vossa Excelência faz é sublinhar o nome e sobrenome do responsável por essas atrapalhadas, Fernando Haddad. Senador Luiz Nunes, Vossa Excelência, com precisão cirúrgica, coloca um fato que eu iria, ao final, oferecer como conclusão. Porque é preciso que se cobre responsabilidade de quem tem a responsabilidade. Vossa Excelência fez vestibular de Direito. Eu fiz vestibular de Engenharia. Eu me lembro demais. Direito, na sua época, nós somos quase da mesma idade, existiam algumas dezenas de faculdades pelo Brasil. Como de Engenharia existiam algumas dezenas de faculdades pelo Brasil. Os vestibulares eram instituições seríssimas. Não se ouvia falar de fraude, de vazamento de informação. Era raríssimo isso acontecer. E veja bem, faculdade por faculdade, escola por escola, estado por estado. Você faz agora um exame do Enem concentrado num único responsável. Antes, eram responsáveis pelos vestibulares as faculdades individualmente. Agora é um órgão único, é muito mais fácil estabelecer o controle e manter o controle sobre rígida investigação. Manter numa caixa fechada e soltar no dia certo, se a coisa for feita com competência. Se houver competência, cuidado na condução de um processo que, em última análise, remete às faculdades à elite da juventude brasileira. Está se brincando com a elite da juventude brasileira. Sabe por quê, senador? O que vai acontecer? A sua faculdade de Direito, como a minha de Engenharia, seguramente oferecem vagas no seu curso de Direito ou no meu curso de Engenharia. Quantos por cento? Não sei, 10, 20, 30, 40, 50. Uma parte das vagas está destinada para os eleitos, os aprovados no curso do Enem. Esta lambança repetida nos exames do Enem está levando a quê? Ao descrédito no processo. É um direito da sua faculdade e da minha diminuir. Não, eu estou fora, vou voltar ao meu processo de vestibular. Eu não vou entregar mais 50%, vou entregar 5% para dar um crédito de confiança. Quem é que perde com isso? O processo, o dinheiro público que está sendo gasto com uma coisa boa que está sendo mal feita. Uma coisa boa que está sendo mal feita. Produto de quê? De incompetência, de falta de responsabilidade. E daqueles que insistem em, vou repetir pela 10ª vez, em curar a febre quebrando o termômetro. Senador Luiz Nunes, eu acho que a nossa obrigação aqui, ao fazer a oposição, é denunciar o mal feito e cobrar resultados. A Justiça do Ceará tomou a decisão e o governo está anunciando que vai recorrer ao TRF de Recife para decidir se vale ou não a anulação que o Ceará decretou para o Brasil inteiro. Para com isso. O que o Ministério tem que fazer, ao invés de ficar numa querela com a Justiça que agiu com correção, é instalar o processo para correção daquilo que lhe compete, é encontrar o erro dentro de casa, e não ficar brigando com a Justiça, procurando bode expiatório para a culpa que é dele. O Ministério da Educação e Cultura tem que entender que está prejudicando milhares de jovens brasileiros com a sua incompetência repetida ano após ano. O que eu trago nesta tarde de hoje é esse meu protesto em nome da juventude. Eu acho que não custa dinheiro agir. O que custa é competência. Se não tem competência, que se demita, mas que não se prejudique a juventude do Brasil. Era o que eu tinha a fazer com a manifestação claríssima de que meu partido vai ficar acompanhando este assunto com a devida atenção, porque isso diz respeito à qualidade do ensino, diz respeito a uma coisa boa que foi feita, que está sendo mal praticada, e diz respeito ao próprio futuro do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a senadora